Olá, amigos do canal Jalmasa, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo tranquilos? Viemos para mais uma aula de Geografia do Brasil para os vestibulares. Nós que estamos trabalhando os fusos horários. Lembrando que primeiro nós fizemos aquele panorama geral com o meridiano principal no centro da lousa e 12 meridianos à direita e 12 meridianos à esquerda. Portanto, 25 retas verticais dispostas na lousa, para que a gente possa então calcular cada um dos fusos horários da Terra. Se você precisar adiantar esta aula, nós temos na playlist de Geografia do Brasil de 2019, ou a playlist separada Fusos Horários, inclusive com a resolução de alguns exercícios. Meus amigos, é bastante interessante hoje, se vocês puderem utilizar no caderno aquele quadro com todos os fusos, seria o ideal. Em função do tamanho da minha lousa, eu vou fazer apenas um hemisfério hoje, concluo na próxima semana com mais um hemisfério e daqui a 2 semanas nós fazemos os fusos horários do Brasil. Isso tudo da forma prática, porque da forma teórica textual nós já percorremos essa trajetória. Colegas, é fundamental que daqui a 3 semanas nós vamos começar a chamada Geografia Física propriamente dita, onde nós vamos começar a estudar as bases geológicas e depois o relevo brasileiro. Mas vamos lá. Então nós vamos fazer hoje o hemisfério oriental, ok? E para isso, eu vou colocar aqui na lousa como referência o meridiano principal, ou meridiano de Greenwich, ou primeiro meridiano, ou meridiano de origem, ou meridiano de referência. Muito bem, aí nós vamos colocar então a cidade de Londres, que nós vimos que no final do século XIX era a mais importante do planeta e, portanto, é a referência. Aliás, é por ela que passa o meridiano principal. Para facilitar os nossos cálculos, nós vamos colocar neste meridiano, que pode ser marcado como meridiano de 0 graus ou simplesmente de 0, já que ele é a origem do sistema, e eu vou colocar em Londres meio-dia, 12 horas. Como eu vou para o hemisfério oriental, então eu vou caminhar sempre para a minha direita. Direita em geografia quer dizer direção leste. Bem, quanto que eu vou caminhar? Eu vou caminhar 15 graus para o leste. Por que 15 graus? Porque eu sei que a cada 15 graus na superfície da Terra eu tenho 1 hora. Como eu estou indo para o leste, claro que eu vou adiantar o meu relógio em 1 hora. Por que eu estou adiantando? Porque eu estou indo para o leste, para a direita. Por que eu estou adiantando exatamente 1 hora? Porque a cada 15 graus eu tenho um fuso horário que vale 1 hora na superfície da Terra. Eu vou usar uma cidade de referência. Dentro deste fuso há vários. Eu vou usar Roma, a capital da Itália, uma cidade bastante importante, bastante famosa, por isso que eu vou utilizar a cidade eterna. Quando for meio-dia em Londres, Roma está adiantada 1 hora, serão 13 horas na cidade de Roma. Muito bem. Agora eu vou andar mais um fuso horário. Isto. Eu vou para 30 graus a leste. Ora, se eu andei mais um fuso horário, claro que em relação a Roma, este novo fuso horário estará adiantado 1 hora.
Mas a referência não é Roma, meus amigos. A referência é Londres. Então, em relação a Londres, eu vou adiantar o meu relógio 2 horas. Por que eu vou adiantar mesmo? Porque eu estou indo para a direita. Eu estou indo para o leste. Por que eu vou adiantar 2 horas? Ora, porque são 2 fusos horários. E como eu sei disso? Eu vejo a posição do meridiano, 30 graus, divido por 15 graus. Por que divido por 15 graus? Cada 15 graus eu tenho 1 hora na superfície terrestre. Como no meridiano de referência são 12 horas e eu adiantei 2, portanto, eu terei 14 horas. Pode ser, por exemplo, a capital da Alemanha, outra cidade extremamente importante que é Berlim. Berlim, então, está aproximadamente a 30 graus de longitude leste. Logo, serve como referência para este fuso horário. Eu vou prosseguir no mesmo raciocínio até 180 graus. Por que até 180 graus? Porque é o máximo que um hemisfério pode medir. Ora, se a Terra tem 360 graus, um hemisfério vale a metade, 180 graus. Logo, o hemisfério leste mede 180 graus e o hemisfério oeste mais 180 graus, perfazendo os 360 graus da Terra. Muito bem, eu vou me deslocar mais 15 graus, sempre múltiplo de 15, porque múltiplo de 15, evidentemente para facilitar os meus cálculos. E eu já disse o porquê na aula anterior. Qualquer coisa é só você voltar e se posicionar e entender por que de 15 em 15 graus. Agora eu vou utilizar como referência mais uma cidade europeia do leste da Europa, capital da Polônia, que é Varsóvia. Logo, Varsóvia ocupa a referência 45 graus leste, consequentemente estará 3 horas adiantadas em relação a Londres. Como é que eu posso afirmar isso com tanta segurança? Bem, está adiantada porque está à direita, está no hemisfério leste. 3 horas eu peguei a posição de Varsóvia, 45 graus, e dividi por 15 graus, por isso deu 3. Por que eu dividi por 15 e não por 7 ou por 12? Porque a cada 15 graus eu tenho um fuso horário na superfície da Terra. Quando são meio-dia em Londres, lá na Polônia o pessoal está tomando café da tarde, já que 12 mais 3 são 15. Muito bem, vamos percorrer o primeiro terço deste hemisfério, 60 graus a leste. A 60 graus a leste, eu vou escolher como referência a capital da Rússia, Moscou, sede da Copa do Mundo de 2018. Ora, então uma cidade que recentemente foi muito badalada. Quantas horas ela está adiantada em relação a Londres? Bom, primeiro, por que eu disse que ela está adiantada? Porque ela está à direita. Se está à direita, claro que eu vou adiantar o meu relógio. Quantas horas? Eu pego a posição de Moscou até Londres, Moscou 60 graus, Londres 0 graus, logo a distância é 60 menos 0, 60 graus. Achei a distância em graus. Agora eu preciso achar a distância em horas. É só dividir 60 graus por 15 graus. E por que eu dividi por 15 graus? Porque a cada hora na superfície terrestre eu tenho 15 graus
de meridianos. Ora, 60 dividido por 15, 4 horas. Então, quando em Londres são meio-dia e Moscou está adiantada 4 horas, 12 com 4, 16. Muito bem. Vamos andar mais um pouco para leste. 75 graus leste. Agora eu vou deixar as cidades europeias e vou utilizar cidades asiáticas. E a principal cidade, pelo menos a mais famosa neste fuso, é Teherã, a capital do Irã, um importante produtor de petróleo e gás natural, país famoso do Oriente Médio. Ora, quantas horas Teherã está adiantada em relação a Londres? 5 horas. E como que eu descobri isso? Utilizando o mesmo método de cálculo que eu utilizei para cidades anteriores. 12 mais 5 dá 17 horas. Ora, professor, você vai fazer direto agora? Sim, vou fazer direto porque eu fiz passo a passo para as 4 cidades anteriores. Então, para poder adiantar a aula, eu vou fazer direto. 12 mais 5, 17 horas. Vamos lá. Vamos para a metade do meridiano, ou melhor dizendo, do hemisfério oriental. Como ele mede 180 graus, a metade é 90. E eu vou escolher uma importantíssima cidade da Índia. Nós que na playlist de Geografia Geral Regional estamos estudando justamente a Índia. Vejam Mumbai, uma das maiores cidades do mundo, também chamada de Bombaim. Quantas horas que Mumbai está adiantada em relação a Londres? Ela está adiantada 6 horas em relação à cidade de Londres. 6 mais 12, 18 horas. Então, enquanto os ingleses de Londres estão no meio do dia lá em Mumbai, na Índia, eles estão começando a noite. E por falar em noite, veja que eu fiz os cálculos diretos para Mumbai. Eu vou pegar mais uma cidade, agora 105 graus a leste, sempre múltiplo de 15, porque a cada 15 graus eu tenho um fuso horário na Terra. Claro que eu vou utilizar mais uma cidade indiana muito famosa do outro lado do país, que é Calcutá. Muito bem. Quantas horas Calcutá está adiantada em relação a Londres? É só seguir o mesmo raciocínio. Como nós estamos indo de fuso em fuso, é claro que está adiantada 7 horas. Logo, quando em Londres é meio-dia, em Calcutá ou Kolkata, como se diz hoje, são 19 horas e a noite já chegou. Agora eu vou pegar um fuso que está se transformando num dos fusos mais referenciais do planeta. Por quê? Porque aqui eu tenho a capital da grande potência econômica do século XXI, que é Pequim ou Beijing, a capital da China. Quantas horas que Pequim está adiantada em relação a Londres? Por que eu disse que está adiantada? Porque está a leste. Se está à direita, se está a leste, está adiantada. Quantas horas? Bom, para saber isso, eu vou até Pequim, vejo a sua posição, 120 graus.
Comparo com Londres, 0 graus. Para calcular a distância entre as duas cidades, eu subtraio a posição. 120 graus menos 0 dá 120 graus. Agora eu preciso encontrar a distância em horas. Eu divido pelo valor desta faixa, 15 graus de meridiano. Cada faixa dessa, cada intervalo deste, melhor dizendo, de 15 graus de longitude equivale a um fuso horário. 120 dividido por 15 dá 8. Logo, Pequim está 8 horas adiantadas em relação a Londres. Quando em Londres são meio-dia, em Pequim são 20 horas. Muito bom. Vamos continuar? Vamos. Para isso, nós precisamos acrescentar mais 15 graus de longitude. Ou seja, de 120 mais 15, vamos para 135. Aqui está a maior cidade do mundo, com 37 milhões de habitantes. Eu coloquei Japão, Japão é o nome do país, que é Tóquio, né, gente? Tóquio é a maior cidade do mundo, a única cidade com mais de 30 milhões de habitantes. Ora, gente, quantas horas que Tóquio está adiantada em relação a Londres? 9 horas. Por que eu fiz tão direto agora? Porque eu acabei de fazer o raciocínio para vocês em relação a Pequim. Pequim está adiantado 8 horas. Como a distância entre Tóquio e Pequim é de 15 graus de longitude, logo um fuso horário, logo 1 hora a mais, está adiantada 9 horas. Se em Londres são meio-dia e Tóquio está adiantada 9 horas, então em Tóquio nós teremos 21 horas. Muito bem, meus colegas, vamos andar um pouco mais? Vamos lá. Vamos então para a posição de 150 graus leste. 150 graus leste, nós já estamos na Austrália. E eu posso utilizar, por exemplo, uma cidade muito famosa da Austrália, que é Sydney. Isso, uma cidade de quase 4 milhões de habitantes. Quantas horas que Sydney está adiantada em relação a Londres? Agora você não precisa nem se preocupar. 150 graus dividido por 15, claro que ela está adiantada 10 horas. Portanto, quando em Londres for meio-dia, lá em Sydney já é alta noite e são 22 horas. Nos faltam mais 2 fusos para terminarmos o hemisfério oriental. Então agora nós vamos para 165 graus a leste. Ok? Quantas horas nós vamos adiantar? Ora, nós vamos adiantar 11 horas. Portanto, eu vou utilizar como referência a capital da Nova Zelândia para este fuso, que é o Wellington. Vejam, Wellington, a capital da Nova Zelândia. E aqui, meus caros, nós estamos 11 horas adiantados. Impressionante. Quando em Londres for meio-dia, em Wellington, o pessoal já está se preparando para dormir. 23 horas, enquanto os ingleses de Londres estão almoçando, lá na Nova Zelândia, o pessoal está se preparando para dormir. E por falar em dormir, nós vamos até o último meridiano do hemisfério oriental. Se eu der mais um passo, eu já estou no hemisfério ocidental. Isto mesmo, meus queridos.
É o término do hemisfério oriental. O máximo que ele mede é 180 graus. Com mais 180 graus do hemisfério oeste, claro que nós temos todos os fusos horários da Terra. Muito bem, quantas horas que estamos adiantados em relação a Londres? Eu vou utilizar a cidade de Suva, que é a capital das Ilhas Fiji, na Oceania, aliás, de Teherã até Tóquio. Eu estava na Ásia. De Tóquio para Suva, eu estou na Oceania. Sydney, Austrália, Wellington, Nova Zelândia, Suva, Fiji. Vejam que viagem incrível que eu fiz. De Londres até Moscou, Europa. De Teherã até Tóquio, Ásia. Sydney até Suva, Oceania. Percorri 3 continentes, portanto. Quantas horas que eu vou adiantar? Meus amigos, você vai pegar a posição de Suva nas Ilhas Fiji, 180 graus a leste, vai pegar a posição de Londres, no centro do mundo, 0 graus, e vai subtrair 180 graus de 0 graus, dá 180. Muito bem. Agora nós vamos dividir por 15. Por que dividirmos por 15? Porque a cada 15 graus nós temos um fuso horário na superfície da Terra. 180 dividido por 15 dá 12, que é o máximo de horas que eu posso adiantar, assim como é o máximo de horas que eu posso atrasar. Se eu adianto 12 e atraso 12, 12 com 12 dá 24, que é a duração do nosso dia. Portanto, é o máximo que eu posso adiantar, 12 horas, e o máximo que eu posso atrasar, 12 horas. Muito bem. Quando em Londres for meio-dia, se eu adiantar o meu relógio 12 horas, em Suva, nas Ilhas Fiji, será 24 horas. O dia acabou. Mas a gente não costuma utilizar para 24 horas. A gente usa 0 hora do dia seguinte. É que está começando o novo dia. Olha só que coisa incrível. Quando em Londres é meio-dia, lá em Suva, nas Ilhas Fiji, já está começando o novo dia. Vamos supor que em Londres seja dia 10. Meio-dia do dia 10. Em Suva é 0 hora do dia 11. Ou, se você preferir, meia-noite do dia 11. Mas nós estamos começando o dia seguinte, neste último meridiano, neste último fuso horário do hemisfério oriental, onde sempre nós adiantamos as horas. Qual é o máximo que nós podemos adiantar? 12 horas. Qual é o máximo que nós podemos percorrer no hemisfério? 180 graus. Lembrando que para leste eu sempre adianto o meu relógio. E é claro que eu sempre vou andar de 15 em 15 graus para poder facilitar os meus cálculos. Lembrando que 15 graus de longitude é o valor de um fuso horário ou de 1 hora na superfície da Terra. Mais um detalhezinho, este meridiano de 180 graus leste, ele é chamado também de antimeridiano de Greenwich, ou linha internacional da mudança da data, ou linha internacional da data, ou ainda linha internacional da data, abreviado como LID. L-I-D. Por quê? Porque, como nós vimos, quando é meio-dia
em Londres, meio-dia de um dia determinado. Eu, para exemplificar, utilizei o dia 10. Quando é meio-dia do dia 10 em Londres, é meia-noite, é 0 hora do dia 11. Portanto, está começando um novo dia. Se eu der um passo na direção seguinte, ou seja, se eu caminhar no mesmo sentido, caminhar à direita, eu vou entrar no hemisfério ocidental e vou encontrar horas atrasadas. Vai ser 0 hora do dia 10. Se eu der um passo para a direita, hemisfério ocidental, 0 horas do dia 10. Se eu voltar aqui no meridiano, linha internacional da data, um passo, é claro que eu estarei no hemisfério leste e será 0 hora do dia 11. A linha internacional da data, como nós vimos em várias oportunidades, ela não coincide exatamente com o meridiano de 180 graus. Ela é toda quebrada, alquebrada, cheia de detalhes, exatamente para que um país não tenha seu território em mais de 1 hora ou mesmo em mais de um dia. Então ela se parece muito mais com essa linha verde do que com essa linha vermelha. Mas é isso, meus queridos. Hoje vamos ficando por aqui. Na próxima aula, desta forma, com toda a paciência, nós faremos todos os fusos horários para o hemisfério ocidental. Lembrando que quando chegarmos lá, daremos um carinho muito especial para os 4 fusos horários brasileiros, já que os vestibulares, os concursos exigem que você saiba, afinal de contas, você está no Brasil e aprende geografia desde a 4ª série, 5º ano. Então, o sistema escolar acredita que você deva conhecer os fusos horários brasileiros. Não é implicação do canal Geomasa, nada disso. É exigência do sistema escolar brasileiro. É isso aí, meus queridos. Tudo de bom, fiquem bem. Até um próximo encontro.